Lustosa, eu sou professor na área de contabilidade gerencial na Universidade de Brasília e eu vou gravar aqui essa aulinha, esse vídeo de 20 minutos, falando um pouco sobre contabilidade gerencial com o objetivo de criar elementos que venham a facilitar, a ajudar os nossos alunos a ter um desempenho melhor na prova do ENAD. Primeiro, eu quero definir o escopo da contabilidade gerencial, e o nosso objetivo nessa aula é curta, em 20 minutos, é a gente mostrar o que é o âmbito, o escopo, a abrangência disso que nós chamamos de contabilidade gerencial, e depois eu vou pegar uma questão que foi feita aí em provas anteriores do ENAD, especificamente em 2018, na prova de 2018, pegar essa questão e a gente resolver comentando essa questão. Primeira coisa, o escopo da contabilidade gerencial não é uma coisa clara. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aí no Brasil, do currículo nos cursos de ciências contábeis, os conteúdos que estão previstos nessa disciplina, nós teríamos uma variação muito grande. E é natural, essa disciplina, ela às vezes é passada com diferentes nomes. Por exemplo, ela já se chamou controladoria no nosso curso, hoje se chama sistemas de controle gerencial. E também, às vezes, até ela entra como contabilidade de custos. Então, é importante a gente clarificar quais são os limites disso que nós estamos chamando de contabilidade gerencial, inicialmente. Ora, a contabilidade gerencial, ela é voltada essencialmente para prover informações para os gestores. Portanto, a contabilidade gerencial, ela está relacionada com todos os elementos que estejam, em termos informativos, que estejam do gerente, do gestor para baixo. E aí vamos caracterizar o que seja gestor aqui nessa nossa exposição. Vamos falar do gestor mais hierárquico. O gestor mais hierárquico em uma empresa é a diretoria executiva, o CEO e os seus diretores, o vice-presidente, o controller, enfim, tudo isso da diretoria executiva para baixo é o âmbito da contabilidade gerencial, sob o ponto de vista informativo. Portanto, a gente diz que o objetivo da contabilidade gerencial é prover informações para os gestores, aí em todos os níveis hierárquicos, tomarem decisões, diferentemente da contabilidade financeira, que é essencialmente voltada para o investidor externo, para os acionistas, para os credores, etc. Bom, então a gente pode dizer que aquilo que está acima da alta gestão, que a gente chama governança corporativa, que é o controle do gestor, isso não faz parte do escopo da contabilidade gerencial. Esse é o primeiro esclarecimento. Agora vem o segundo, que tipo de informação ela estaria dentro desse escopo de apoio às decisões da gestão. E aí tem um novo recorte. A contabilidade gerencial, ela é essencialmente um conjunto de informações voltadas para o controle, porque gerenciar é fundamentalmente controlar. Gerenciar é planejar e controlar. Controlar via execução dos planos. Então, a contabilidade gerencial, ela começa com a elaboração dos planos e depois todos os conteúdos são aqueles voltados para o acompanhamento da execução dos planos que a gente chama
de controle gerencial. Então, nós podemos dizer que existe um sistema estruturado de planejamento orçamentário e que é a própria gestão, é o que a gente chama de gestão orçamentária, gestão em torno do orçamento. Muito bem, então a gente começaria esse âmbito da contabilidade gerencial com uma elaboração do orçamento, então tem aulas relacionadas a como elaborar o orçamento daquele tipo de empresa que é mais abrangente. Normalmente a gente faz isso para uma empresa industrial. E na elaboração do orçamento passa por identificar qual é o custo do produto, porque elaborar um orçamento é fundamentalmente projetar uma demonstração do resultado e um balanço para um determinado período. Normalmente se faz isso para um ano, é o planejamento operacional. O orçamento é um desses elementos do planejamento operacional. E depois esse planejamento elaborado, aí tem a parte do controle desse plano. E aí vem uma série de conteúdos voltados para a contabilidade gerencial para controlar o plano e que tem o objetivo de fazer com que a empresa atinja os seus objetivos desejados, planejados. Então, o primeiro elemento é um controle de custo. Como é que se controla o custo? Em contabilidade gerencial, se utiliza o custo padrão para para controlar o custo. Mas o custo padrão, ele divide no custo padrão dos insumos variáveis. Quais são os insumos variáveis? É o material direto, a mão de obra direta e os custos indiretos variáveis de fabricação. Esses são os insumos variáveis. Mas também tem um controle do custo fixo. O custo fixo é mais voltado para um período de tempo e para um volume de produção esperado. Então, também é escopo da contabilidade gerencial tecnologias voltadas para o controle do custo fixo. Porque, fundamentalmente, o custo do produto é a soma dos seus custos variáveis por unidade, então, da mão de obra direta, do material direto e do custo indireto de fabricação variável por unidade, mais o custo fixo por unidade, isso somado vai dar o custo unitário do produto. E é necessário o custo unitário do produto para fazer o cálculo do custo do produto vendido, que é a multiplicação do custo unitário pelas unidades vendidas durante um período. E também é necessário conhecer o custo unitário do produto para precificar, para avaliar, valorar os estoques. Os estoques finais, que constam no balanço, é a multiplicação da quantidade de unidades em estoque pelo custo unitário de cada produto. Muito bem, esse então seria um controle de custos, mas também tem um controle, e esse eu me refiro, portanto, ao falar em controle de custos, controlar aquelas unidades administrativas que sejam centros de custo. Então, a contabilidade gerencial, ela organiza a informação por centros de responsabilidade financeiros, e o mais básico deles é o centro de custo. E se controla um centro de custo, comparando o custo planejado com o custo executado, o custo realizado, e fazendo o controle das variações para fins de decisões corretivas, quando necessário. E tem também o controle de unidades financeiras que sejam mais amplas do que um centro de custo. E aí a gente tem, na hierarquia, a segunda unidade financeira mais hierárquica do que um centro de custo é um centro de lucro. Um centro de lucro, aí não tem somente custo, o gestor passa a ser responsável também por receita, além dos custos. E aí tem algumas tipos de empresa que eles funcionam, algumas unidades dessa empresa funcionam como centro de lucro. Não é um centro de investimento, mas é um centro de lucro, ou seja, o gestor controla receita e controla custos, controla despesas. Por exemplo, uma agência bancária
de um grande banco, ele é um centro de lucro. O gestor é responsável pelas receitas naquela agência bancária e é responsável também pelos custos, mas naquela agência bancária. Ele não é responsável pelos investimentos. Se ele quiser fazer um investimento para expandir a agência e tal, ele tem que pedir autorização para a direção geral para fazer, o recurso vai ser alocado para ele e tal. Ele não tem essa liberdade, porque ele não é um centro de investimento. E, finalmente, o mais hierárquico de uma unidade dentro da empresa é um centro de investimento. Uma empresa pode ser grande o suficiente para que ela tenha unidades que funcionem como centro de investimento, que é quase uma empresa independente dentro da empresa maior. Por exemplo, essas multinacionais que têm filiais em vários países. Aquelas filiais nos vários países são um centro de investimento. Ali o gestor é responsável por custo, é responsável por receita e é responsável também pelos investimentos. Por exemplo, se você pegar a Ford ou a Toyota, a sede da Toyota é lá no Japão, mas a Toyota tem empresas, tem fábricas no mundo inteiro e cada país ali é um centro de investimento, quase que uma empresa independente dentro da Toyota Global. Então, para controlar um centro de lucro, já não é tão simples como um centro de custo, que é custo real, comparado com o custo planejado. Num centro de resultado, ou centro de lucro, já se compara o lucro planejado com o lucro realizado. E, portanto, os desvios já vão estar relacionados tanto com as receitas quanto com as despesas. Só que a gente está falando de um, um tipo de contabilidade que a gente chama de contabilidade por responsabilidade. Significa que o gestor só é responsável pelos recursos que ele pode controlar. Então, eu não posso usar, dentro desse conceito de centro de resultado, em contabilidade gerencial, a mesma estrutura da demonstração do resultado de uma empresa como um todo, porque a empresa como um todo ela tem rateio de custos e não pode haver rateio de custo para um centro de resultado, porque senão o gestor ia ficar responsável por um custo que ele não é responsável por controlá-lo, ele recebeu aquele custo. Então, digamos que no centro de resultado, a demonstração do resultado, ela é reorganizada de tal forma que ali dentro só tenha os custos diretamente controláveis pelo gestor, que são todos os custos variáveis e os custos fixos, mas que sejam diretamente identificados àquela unidade de responsabilidade. Não existe rateio nesse. E aí nós temos conceitos de margem de contribuição, e a margem de contribuição é o que é necessário para pagar os custos fixos diretamente identificados a uma unidade, a um segmento, e, portanto, eu vou ter a margem do segmento, que é quanto o segmento contribui para pagar os custos fixos que são comuns à empresa como um todo e não a um segmento em particular. Vejam que, à medida que eu estou dando esse escopo, eu estou falando de muitos conceitos e nós só temos 20 minutos, e eu não posso encher vocês de conceitos, porque teríamos aulas específicas para tratar de cada uma dessas coisas, mas não é o objetivo nesses 20 minutos, é só dar um panorama global. E aí partimos para o mais amplo dos centros de responsabilidade financeira, que é o centro de investimento, onde o gestor é responsável por custo, é responsável por receita e é responsável também pelos investimentos. E a avaliação do centro de investimento é como se avalia uma empresa como um todo. E a avaliação de uma empresa como um todo não é somente uma comparação de receita com despesa, que é o lucro, é a comparação do lucro com o capital que foi usado, foi mobilizado para gerar esse lucro. Capital, lembremos, é como se fosse a árvore, o lucro é como se fosse o fruto. Então, o lucro está sendo gerado pelo capital e eu tenho que comparar para ver se não há desperdício aquele lucro que está sendo gerado com o capital que o gerou. Isso a gente chama de retorno do capital. E o retorno do capital pode ser o retorno sobre o patrimônio líquido, pode ser o retorno sobre os investimentos operacionais, é como se fosse o retorno dos ativos, mas os ativos apenas restritos àqueles que são operacionais, porque tem ativos não operacionais.
Por exemplo, um banco, o negócio dele é dar empréstimo, prover serviços financeiros e tal. Não é negócio do banco vender imóvel, mas, no entanto, o banco às vezes recebe um imóvel, porque ele financia o imóvel, o cara não paga, ele recebe. Aquilo fica como um ativo não operacional. Esse ativo não operacional não pode ser base de cálculo do retorno do investimento, que é só em cima dos ativos operacionais. Tomando aqui um café para não esfriar e já retomo. Então, se controla o, o centro de investimento por essas medidas de retorno do capital, e a mais comum delas todas é o ROI, retorno sobre o investimento, mas também pode ser usado, às vezes, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é um retorno sobre o capital provido pelos sócios, enquanto que o retorno sobre o investimento é um retorno sobre todo o capital da empresa, que é lá é o passivo mais o patrimônio líquido. Muito bem, avançando então nos temas de contabilidade gerencial, nós temos, agora eu vou só comentar rapidamente, que eu vou passar por um exemplo para resolver uma questão do ENAD. É, a gente tem também um controle da estratégia, que faz parte também do escopo da contabilidade gerencial, porque a estratégia ela é realizada pelo gestor e aprovada no conselho de administração. A estratégia é aquele plano maior, onde você define onde a empresa quer chegar e tal, os objetivos estratégicos, e depois isso se desdobra em planejamento operacional. E fica a pergunta, como controlar a estratégia? Então, existem técnicas aí, ferramentas para o controle da estratégia. Uma bastante conhecida é o Balance Scorecard, mas hoje também se considera estratégicos alguns temas que são relevantes e que passaram a fazer parte desse controle da estratégia, como, por exemplo, o ESG, que é voltado para essa contabilidade por responsabilidade social, né? A responsabilidade social corporativa. A empresa ela é responsável por preservar o ambiente, ela é responsável por ter uma relação harmônica com seus empregados, com a comunidade, com os clientes, com os seus fornecedores, etc. E o G é o G de governança, porque se entende que a empresa só chega ao E ao S se tiver uma boa governança, portanto, é o ESG, que engloba também a governança, e se a gente for pegar o relatório de sustentabilidade, é, o relatório integrado, que é um relatório que junta as informações financeiras com as informações de sustentabilidade, ele também tem lá todo um conjunto de informações sobre a governança da empresa. Muito bem, aí tem um outro tema de contabilidade gerencial que chama-se análise diferencial. Análise diferencial vai focar aqueles custos que são relevantes para a tomada de decisão. E os custos que são relevantes para a tomada de decisão são aqueles custos que são evitáveis, portanto, são somente os custos futuros, os custos variáveis, que são considerados custos futuros, uma vez que eles são usados no curtíssimo prazo, e depois você tem que comprar de novo esses elementos, esses insumos variáveis, portanto, os custos variáveis são considerados relevantes para a tomada de decisão, mas os custos fixos não são considerados relevantes para a tomada de decisão, porque eles foram objeto de decisões passadas e, portanto, aquilo que aconteceu lá no passado não afeta a minha decisão que eu estou tomando agora no presente. Não é que esse custo não seja importante, eu tenho que recuperá-lo. Eu só estou dizendo é que ele não é importante para a tomada de decisão agora. Importante para a minha tomada de decisão agora são todos os custos futuros, que são os custos variáveis, e aqueles custos futuros também, que não se diferenciam entre diferentes alternativas. Então, aí tem um conjunto de decisões que a gente trata, que utiliza esse conceito básico de custos evitáveis, né? Porque são futuros, se são futuros ou se diferenciam em diferentes alternativas, então eles são evitáveis e eles são relevantes para a tomada de decisão. A gente trata de uma série de decisões com respeito a isso, como comprar ou fabricar um produto,
como manter ou descontinuar um segmento, como qual é o preço mínimo que eu devo vender um produto, qual é uma situação de custos conjuntos, onde você tem um produto, tem um único produto que ele deriva para vários subprodutos, como, por exemplo, o petróleo, que é uma matéria-prima comum a vários tipos de produtos diferentes e tal. Aí tem uma série de técnicas que usam fundamentalmente esse único conceito do custo relevante para a tomada de decisão, que são os custos evitáveis e que são os custos futuros, que se diferenciam em diferentes alternativas. Porque os custos futuros que não se diferenciam em diferentes alternativas, esses também não são relevantes. Por exemplo, se eu estou diante de uma decisão de pegar um táxi ou pegar um Uber, e o táxi é R$ 20 e o Uber também é R$ 20, tanto faz, sob o ponto de vista desse custo, eles não se diferenciam eu usar um ou outro. Então, custo relevante, futuro, todo custo relevante é futuro, mas nem todo custo futuro é relevante. Ele só é relevante se ele puder ser diferente entre diferentes alternativas. Depois a gente entra num outro tema que também faz parte do escopo de contabilidade gerencial, que é a parte de precificação de produtos. E esse tema é extremamente importante. Como atribuir preços a um produto? E aí, tudo que eu falei para trás, nessa aula introdutória, nessa descrição bem breve aqui, vocês já podem concluir que eu posso precificar um produto utilizando ou um conceito de custo total, de custo pleno, onde todos os custos fazem parte da base para a definição do preço do produto, como eu posso usar somente os custos que são relevantes, e os custos relevantes são esses que são evitáveis. E aí a gente está diante de duas abordagens, a abordagem do contador ou da contabilidade, que usa o custo pleno, todos os custos, como base da formação do preço, e a abordagem econômica, ou a abordagem dos economistas, que usa somente os custos relevantes para a tomada de decisão, e, e são técnicas de apuração desses custos, desse preço, que vai ser diferente entre as duas abordagens. Se eu vou para a abordagem do contador, eu vou fixar um markup, aquele sobrepreço sobre o custo, em cima do custo total. E se eu for para a abordagem do contador, esse sobrepreço sobre o custo vai ser em cima do custo variável, e isso é baseado num conceito que a gente chama de elasticidade preço à demanda, ou seja, a sensibilidade que os preços, a sensibilidade que a demanda varia quando você aumenta ou diminui o preço de um produto. Esses conceitos também são tudo vistos, exercícios e tal, e a gente normalmente finaliza aqui. Eu, no meu curso, ainda trato um pouquinho de alavancagem operacional e alavancagem financeira, que eu também considero que isso está associado diretamente ao risco, e o risco é um elemento de controle, então eu trato disso também dentro do escopo da contabilidade gerencial. E deixo de fora a parte de contabilidade de custos, porque eu falei que a gente parte do planejamento para frente e vamos usar custos, mas de maneira mais passiva, usando o custo unitário do produto para fazer o controle dos centros de custo. E também de projetar no orçamento o balanço e a demonstração do resultado. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplozinho que caiu aí numa prova do ENAD. Esse exemplo, que é bastante simples, mas é simples quando a gente domina os conceitos. Isso aqui caiu, é a questão número 19, que caiu na prova do ENAD de 2018. Então, na questão 19 diz o seguinte: uma empresa apresentou em seus relatórios financeiros, em dezembro de 2017, os seguintes dados: unidades produzidas, ou a produção, 9.000 unidades. Unidades vendidas, 8.000 unidades. O preço de venda de cada unidade é 23 por unidade. A matéria-prima consumida foi de 4 por unidade. A mão de obra direta, 1,25 por hora. Significa 1,25 por hora, mas
disse também o problema que cada unidade consome 2 horas de mão de obra. Portanto, se é 1,25 por hora e cada unidade consome 2 horas, então eu tenho um custo de 2,50 por unidade, 2 vezes 1,25. Custo indireto variável de fabricação, 0,50 por unidade. E o custo indireto fixo, 46.080 por ano. E ele deu também as despesas fixas de 21 mil por ano e os impostos sobre a receita de 18%. E aí pede, a partir dessas informações, os dados da empresa. A partir dos dados da empresa, o resultado total apurado antes dos tributos sobre o lucro, se aplicado o custeio por absorção, e lembremos, o custeio por absorção é aquele que é utilizado oficialmente pelo fisco na contabilidade financeira, o fisco não aceita outro método de custeio, somente o custeio por absorção, e esse método de custeio, ele diz que os custos e os produtos absorvem todos os custos, não somente os custos diretos, mas também os custos indiretos, que chegam ao produto através de uma taxa de rateio, são absorvidos pelos produtos. E ele dá aqui essas 5 alternativas e pergunta qual é o resultado, né, total apurado antes dos tributos sobre o lucro, se aplicado o custeio para absorção. Então, vejam só, ele colocou informações de custo aqui para a gente apurar o custo do produto, colocou informações de despesas fixas para a gente fazer a DRE e também colocou o imposto sobre a receita para a gente desmembrar a receita na receita bruta de vendas e na receita líquida de vendas. E deu o preço do produto, então a gente poderia começar a montar a nossa DRE aqui. A receita bruta de vendas é a quantidade de produtos vendidos que foi dado, multiplicado pelo preço de venda de cada produto. Então, foram vendidas 8 mil unidades, ao preço de 23 por unidade, 8 mil vezes 23, dá esse número, isso é a receita bruta, 184 mil. Depois tem o imposto sobre a receita, que é de 18% aplicado em cima de 184 mil, dá 33.120. É, pessoal, mas a internet voltou aqui. Pessoal, acabou de cair aqui, porque está tendo um temporal aqui, acabou. Eu já estou no final da aula, eu não vou gravar tudo isso, eu vou ver se o técnico lá vai conseguir misturar os dois vídeos aqui no final, vamos ver. Então, vou voltar aqui a mostrar o exemplo que a gente estava explorando. Já chegamos na receita bruta, nos impostos sobre a receita, de 18%, isso é um cálculo direto. Chegamos na receita líquida, o nó da questão é qual é o custo do produto vendido, aquilo que eu falei. Para eu saber o custo do produto vendido, eu tenho que saber o custo unitário, mas o custo unitário é a soma dos custos variáveis mais o custo fixo no custeio por absorção, considera todos os custos sendo absorvidos pelo produto. Então, aqui eu tenho que fazer uma ficha do custo unitário do produto. Uma ficha do custo. Recomendo vocês fazerem isso, que vocês nunca mais vão errar. Então, a ficha do custo unitário do produto. O que é uma ficha de custo unitário do produto? Eu coloco aqui na primeira coluna os insumos que entram no custo do produto, e esses insumos são material direto, mão de obra direta, custo indireto variável de fabricação e custo indireto fixo de fabricação. Ora, os custos variáveis, eles são diretos e eles foram dados. O material direto, ele disse que era 4 por unidade. Veja, na ficha de custo padrão, eu botei a separação, porque um custo, pessoal, é um preço multiplicado por uma quantidade. Então, eu já botei aqui, na ficha de custo padrão, o preço multiplicado pela quantidade. Só que esse material direto, ele não deu o preço nem a quantidade, ele já deu direto o custo. Já na mão de obra direta, ele deu quanto era o preço, que era 1,25 por hora, e deu a quantidade, 2 horas. Então, aqui eu faço essa multiplicação, deu 2,50.
No custo indireto variável de fabricação, ele também não deu o preço e a quantidade, ele já deu direto quanto é que era o custo indireto variável de fabricação por unidade, 50 centavos. E no custo indireto fixo de fabricação, ele também não deu quanto é que era por unidade, o preço, e quanto era a quantidade por unidade, ele já deu direto, que era o custo total, ele deu direto, 46,080, e deu a quantidade de unidades vendidas, que é de unidades produzidas, que é de 9.000. Então, o custo fixo indireto por unidade é 46.080 dividido por 9.000, que dá esse valor aqui de, de 5,12. E esse total do custo unitário, cada unidade desse produto, isso aqui é um produto fictício, vale R$ 12,12. Então, eu boto agora aqui na linha custo do produto vendido, que é multiplicar esses 12,12 pela quantidade de unidades vendidas. Foram vendidas 8.000 unidades, multipliquei, dá 96.960, deduzo isso aqui das despesas fixas, por o lucro bruto, tiro a despesa fixa e chego no lucro operacional, ou lucro antes dos tributos, 32.920, e vou para aqui para as respostas, é a letra B. Vejam o seguinte, pessoal, nós já recebemos direto quanto é que era o custo indireto fixo desse produto, 46.080. Isso aqui é fruto de um rateio, foi rateado para esse produto específico aqui, com base numa taxa de rateio, vocês aprenderem em custos, e essa taxa de rateio, por exemplo, poderia ser baseada no consumo da mão de obra direta desse produto, é um critério de rateio. Você vai dividir todo o custo fixo pela quantidade de mão de obra total, direta, aí você tem a taxa de rateio, que é um certo reais por cada hora de mão de obra direta, multiplica por quantas horas de mão de obra direta esse produto consumiu para chegar nesses 46.080. Mas para nós aqui já foi dado o valor diretamente, então não precisa se preocupar com isso. Eu estou querendo dar o panorama global, porque se vocês entendem os conceitos, vocês são capazes de fazer qualquer problema, independentemente do seu nível de dificuldade, se vocês dominarem os conceitos. Então é isso, pessoal. Acho que eu passei dos 20 minutos, mas a aula vai ser encerrada por aqui. Deixa eu parar o compartilhamento e parar a gravação.